O Notorious Conor McGregor estreou no MMA profissional no ano de 2008 e em menos de 10 anos ele chegou no topo do mundo. Hoje eu vou te contar a história do Notorious Conor McGregor e a gente vai entender como que esse irlandês conquistou o mundo do MMA e levou o UFC para o planeta inteiro. Afinal de contas, o que esse cara fez de tão especial e por que ele virou a estrela número 1 do UFC em tão pouco tempo? Tudo começou na Irlanda no ano de 2008, quando o Conor estreou profissionalmente no MMA e o começo dele, para ser bem sincero, não foi tão brilhante assim, porque ele venceu 4 das suas primeiras 6 lutas, teve 2 derrotinhas ali, até que em 2011 ele entrou numa fase muito boa e ele conseguiu emendar 8 vitórias consecutivas, sendo 7 nocautes e 1 finalização. Então esse menino novo, magrinho, tímido, totalmente diferente do Conor que a gente tá acostumado a ver nas redes sociais, já começou a se destacar muito na cena do MMA europeu, porque nenhuma luta dele era chata e nem ia pra decisão dos juízes. Ele quase que sempre nocauteava os adversários dele, o que estatisticamente para os lutadores mais leves é algo um pouco que raro. Diferente das categorias 120 kg e 93 kg, que a galera tem a mão mais pesada mesmo, o Conor tava lá com 64 kg dele nocauteando todo mundo. Tanto que em março de 2013, antes mesmo da estreia dele no UFC, o McGregor já tinha um documentário dele na MTV do Reino Unido, falando da trajetória dele no MMA. Foi finalmente em abril de 2013 que o McGregor finalmente estreou no UFC, com um cartel de 12 vitórias e apenas 2 derrotas, sendo delas 11 nocautes, e desses 11 nocautes, 9 foram no primeiro round. Essa aqui foi a estrada do McGregor até a disputa por cinturão, foram as primeiras 6 lutas dele no UFC, que deram a oportunidade dele de lá na frente disputar o cinturão com o José Aldo. Mas antes disso, ele chegou e nocauteou Marcus Brimage. O Conor não tomou conhecimento nenhum do Marcus Brimage, chegou e atropelou o cara. O segundo adversário do Conor foi o Max Holloway, que na época era muito novinho, acho que tinha 20 anos o Holloway, que inclusive foi um dos poucos adversários do Conor na carreira inteira que não foram nocauteados. O Holloway ainda teve uma performance um pouco que tímida na época, né? Ele não era o Max Holloway que a gente tem hoje, veterano, lendário do UFC, recordista de número de golpes desferidos e conectados. Daí não teve outro, o Conor foi lá, muito mais maduro, muito mais tranquilo e voou na luta. Na sequência ele atropelou o Diego Brandão. O Diego não achou nada com o Conor, ele simplesmente foi atropelado mesmo. No UFC 178, Dustin Poirier e Conor McGregor se enfrentaram pela primeira vez. Esse que o Conor não sabia ainda, mas seria um dos maiores rivais dele da carreira. Se enfrentaram em 2014, mas nesse primeiro encontro realmente era o momento do Conor. Essa foi a fase do Conor McGregor, pré-campeão do UFC, que ele realmente não tomava conhecimento de nada nem ninguém, passava por cima de todo mundo, nocauteava todo mundo, não tava nem aí, saía na mão com todo mundo e ganhava, cara. Mesmo o Dustin Poirier, que seria futuramente aí também outra lenda do esporte. Mas assim como o Max Holloway, nessa época o Dustin Poirier ainda tava verdinho, o diamante não tinha amadurecido ainda, não tava ainda polidinho. Então o McGregor foi o primeiro lutador a nocautear Dustin Poirier na carreira. Na sequência ele passou o carro no alemão Denis Silva, e aí após 5 vitórias avassaladoras consecutivas no UFC, ele teve a oportunidade de disputar um cinturão interino do UFC. Nessa altura do campeonato, pra gente entender melhor a timeline, aqui, mesmo o McGregor sem ser campeão ainda, ele já tava num trash talk absurdo com o Aldo, porque o McGregor lá em 2013, ele estreou no UFC falando, eu vou ser campeão. E o Aldo já era macaco velho, viu lá um carinha novo chegando, falando que ia chegar e ia dominar tudo e não deu muita bola. Passou 2014, o McGregor continuou latindo lá e batendo panela e fazendo barulho. Vou ser campeão, vou dominar tudo, é tudo meu, é tudo nosso, nada deles. Novamente o Aldo, como eu falei, né, tava ali há muitos anos invicto já, trocentas mil defesas de cinturão. Nessa altura do campeonato, o McGregor era tipo aquele cachorro pincher do vizinho que fica latindo. Tava ali incomodandinho ali, né, mas deixa quieto. Daí quando o McGregor passou o carro no Denis Silva e ele foi pra disputar o cinturão, Aldo se lesionou. Eles iam se enfrentar ali em julho de 2015, só que o Aldo lesionou e por isso, Chad Mendes, que já era mais veterano da categoria, e McGregor disputaram o cinturão interino. Chad Mendes, inclusive, que já havia lutado com o Aldo, já tinha perdido, né? Mas tava ali mais uma vez correndo atrás do cinturão. O McGregor virou antes mesmo da luta e falou, irmão, vou nocautear ele no segundo round. E depois de um primeiro round apertado pro McGregor, ele saiu na mão. E essa luta, se você não viu ainda, putz, vai lá depois, o UFC 189 e assista. Porque essa aqui foi uma das lutas mais legais da carreira do McGregor, porque o Chad Mendes foi o primeiro wrestling de primeira categoria que enfrentou o Conor e deu um trabalho danado pro Conor. McGregor terminou o primeiro round com o olho direito sangrando, levantou todo ensanguentado, mas apesar disso ele entrou pro segundo round com aquele sorrisinho de psicopata dele e o Chad Mendes sem entender nada que estava acontecendo. O Chad Mendes manteve a estratégia do primeiro round que deu certo, levou pro chão, quedou o McGregor sem muita dificuldade, passou o round inteiro batendo no McGregor, mas aí faltando poucos segundos para acabar o segundo round, o McGregor ressurge das cinzas, levanta do chão e vai lá e nocauteia Chad Mendes, faltando acho que 3 segundos para acabar o segundo round. Cara, foi incrível, esse nocaute foi lindo. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é McGregor no auge. Aqui a gente tá falando aqui da carreira do McGregor, né, numa crista da onda ali, que teve de 2, 3, 4 lutas que ele teve no topo do mundo. Essa luta aqui com o Chad Mendes foi o começo da crista da onda. Aqui ele tava, nossa, aqui era um McGregor um nível
nível acima. Aqui a gente ainda tá falando daquele McGregor meio Bruce Lee, meio acrobático, com aquela base de karatê, chutando bastante, chute alto, chute baixo, chute rodado, soltando cruzadinho de esquerda no contragolpe. Isso aqui era o auge. E foi após a vitória contra Chad Mendes que finalmente a gente chegou até o UFC 194. Esse UFC aqui, meus amigos, foi a disputa de cinturão de José Aldo Jr. contra Conor Notorious McGregor. Essa aqui foi uma das maiores produções audiovisuais do UFC de todos os tempos, porque a gente tinha a estrela em ascensão, Conor McGregor, que até então tava dando muito show, tava fazendo muito brilho, né, soltando muita faísca, mas ele ainda não era campeão absoluto de fato. Ele já era campeão interino dos pesos penas, até 64 quilos, mas ele não tinha conquistado ainda tudo que ele viria a conquistar no UFC, então esse era o momento de consolidar todo aquele hype do Conor McGregor que ele havia construído ali ao longo de vários anos de trabalho. E foi muito engraçado que nessa época aqui eu tenho certeza absoluta que o Conor McGregor foi lá na casinha dele e pegou as fitinhas VHS e foi lá e colocou todas as entrevistas e coletivas de imprensa e aparições em programas de televisão com o Chael Patrick Sonnen. Na época que o Chael Sonnen lutou com o Anderson Silva, eu tenho certeza que o McGregor foi lá, se modelou no Chael Sonnen e falou: cara, eu vou fazer o que o Chael Sonnen fez, elevado à 10ª potência. O McGregor, ele não simplesmente tirou onda com o Aldo. Ele não foi lá na conferência de imprensa e falou: ah, você é bobão. Não. Conor McGregor simplesmente foi lá e fez bullying com o campeão mundial dos pesos pena. You know what that means? Pussy. Ele desrespeitou e tirou onda de todas as formas possíveis e imagináveis que a gente conseguir citar aqui. Com o José Aldo, que estava há trocentos bilhões de anos sem perder nenhuma luta e campeão absoluto, que nunca perdeu no UFC. A gente tá falando aqui do José Aldo do auge do auge. A gente tá falando do José Aldo que era basicamente o Anderson Silva da categoria dele. E aí tu imagina a audácia do irlandezinho loirinho chegar e falar um monte de coisa pro Aldo e falar que, ah, você não é de nada. Ah, porque eu vou chegar e vou tomar tudo que é seu. Cara, foi simplesmente um esculacho. O que o McGregor fez na época dessa luta aqui foi um negócio sem precedente. E é claro que o Dana White, os irmãos Fertitta e o UFC, eles estavam achando lindo isso aqui. Porque nessa de polêmica e de desrespeito e de ir em programa de TV, fazer circo e dar entrevista em trocentos bilhões de lugares e fazer graça e postar no Instagram, essa aqui foi simplesmente uma das maiores lutas do UFC de todos os tempos em bilheteria. E o resultado dessa luta, que absolutamente ninguém poderia prever, foi que o Conor conseguiu entrar na cabeça do nosso campeão José Aldo e simplesmente no primeiro round, em 13 segundos, o McGregor nocauteou o Aldo com um contragolpe. E ele conquistou o cinturão do peso pena após 7 lutas no UFC, batendo o recorde de mais nocaute nos pesos pena e batendo o recorde de nocaute mais rápido de todos os tempos do UFC em disputa por cinturão. Agora sim, finalmente o McGregor podia falar que ele era o melhor do mundo, número 1 da categoria até 64 quilos. E a virada de 2015 para 2016 marcou não apenas o início do reinado de Conor McGregor, mas também o início da Conor McGregorização do duplo campeonato no UFC. Porque apesar de nessa altura do campeonato a gente já ter tido os duplos campeões, Randy Couture e BJ Penn, ambos os lutadores haviam sido campeões primeiro de uma divisão e depois de outra. E foi toda uma conjuntura de fatos pra isso acontecer. Não foi algo que eles fizeram deliberadamente de tipo assim, conquistei hoje o cinturão e daí amanhã eu já tô falando de subir pra categoria de cima e pegar outro cinturão. Ilia Topuria tá fazendo isso, Islam Makhachev tá fazendo isso, Khamzat Chimaev tá falando que vai fazer isso também. Se o Poatan vence a Kalev, boatos que ele sobe pra pegar o Aspinall também. Então tá lá metade dos campeões do UFC falando em fazer isso hoje em dia. Mas eu acredito aqui nessa história que você tá ouvindo agora, o início dessa modinha, a Conor McGregor. Quando eu falo em Conor McGregorização do duplo campeonato, eu tô falando aqui de uma mudança geracional que a gente tem de campeões do UFC, que antigamente ali naquela geração dos anos de ouro ali, dos anos 2010 e pouquinho, eram campeões que conquistavam seus cinturões e defendiam 4, 7, 8, 10, 11 vezes o cinturão. Era uma galera que passava a década defendendo o cinturão da mesma categoria. E eles viraram os GOATs das suas respectivas categorias. Em 2015, quando o Conor McGregor vai lá e tira o trono do José Aldo, que inclusive era um desses GOATs, antes mesmo de falar em defender o cinturão dos penas, o McGregor falou: tô indo pros leves. O campeão dos leves nessa época era ninguém mais, ninguém menos que o nosso brasileiro Rafael dos Anjos, que iria enfrentar o McGregor no UFC 197. Rafael se lesionou e já no UFC 196, uma edição antes, apenas 2 edições do UFC depois do McGregor ganhar o primeiro cinturão dele, lá estava ele correndo atrás de cinturão mais uma vez, só que dessa vez a categoria de cima. Mas como o Rafael dos Anjos se lesionou e não pôde enfrentar o McGregor logo de cara, quem assumiu essa bucha foi o nosso gangster Nate Diaz. Eles se enfrentaram no UFC 196
2. Em menos de 3 meses depois da vitória contra José Aldo, lá estava o McGregor de volta, só que dessa vez a luta não foi nem nos penas e nem nos leves. O McGregor lutou pela primeira vez na carreira nos meio-médios com 77 quilos, quase 12 quilos acima da categoria de peso original dele. E nessa luta de peso casado, que não estava valendo cinturão nenhum, que foi só uma saída de mão com o Nate Diaz, o McGregor teve a primeira derrota dele no UFC, tomando um mata-leão por nosso gangster americano. É claro que ele não ia logo no auge da carreira dele perder pro Nate Diaz e deixar passar barato assim. Foi por isso que eles se enfrentaram novamente no UFC 202. E, infelizmente, foi nessa época que a gente começou a ver também os primeiros sinais de instabilidade emocional de Conor McGregor, quando 3 dias antes da revanche com o Nate Diaz, McGregor e a equipe do Nate Diaz começaram a bater boca numa conferência de imprensa, e aí começaram a xingar o McGregor, jogaram uma garrafa d'água na direção dele, e em resposta, McGregor simplesmente começa a arremessar latas de Monster na direção do Nate Diaz. Errando todas as latas, nenhuma pegou no Nate, mas uma delas pegou num dos seguranças, pra quem o McGregor depois teve que pagar $95 mil. E é óbvio que há 3 dias do evento, eles não cancelaram a luta, não suspenderam o McGregor, não teve nenhuma consequência judicial, sendo que tem uma porrada de lutadores do UFC que por muito menos foram demitidos, excluídos e cancelados pelo UFC. Dana White, coitado, envelheceu uns 50 anos nessa época aqui. E agora sim, Conor McGregor tinha voltado a vencer no UFC, iria em direção finalmente ao cinturão dos pesos leves. O UFC, que já não acontecia no estado de Nova York há muitos anos depois do banimento da época do John McCain, finalmente retornaria à grande Nova York, na casa dos New York Knicks, o Madison Square Garden. Conor McGregor iria enfrentar Eddie Alvarez, que havia recém-chegado ao UFC depois de ser campeão no Bellator. E enquanto o Conor McGregor estava ocupado com o Nate Diaz, o Eddie Alvarez chegou no UFC e foi lá e venceu o Rafael dos Anjos, que era o então campeão que estava lesionado, melhorou e aí perdeu para Eddie Alvarez. Mas como já era de se esperar, Eddie Alvarez foi um passageiro da agonia nas mãos do Conor McGregor, não teve resposta nenhuma ao estilo dele, e foi nocauteado no segundo round numa das performances mais inspiradas de Conor McGregor. Nesse dia aqui, o Conor estava simplesmente levitando no octógono, ele estava um nível acima. E aí não teve outra, ele levantou o segundo cinturão dele do UFC, se sagrando assim o primeiro campeão duplo simultâneo de todos os tempos do UFC. E foi justamente quando o Conor McGregor virou duplo campeão do UFC que ele foi lá e sagrou a Conor McGregorização do duplo campeonato e foi embora e vagou o cinturão dele do peso leve, deixando o UFC por 2 anos devido à inatividade. Mas espera aí, quer dizer que o McGregor ficou 2 anos paradão, com os pés pro ar, sem aparecer muito, ficou quietinho? Obviamente que a resposta é não, e foi no ano de 2017 que Conor fez a sua maior luta de todas, não no MMA, mas no boxe. No combate que ficou conhecido como Money Fight, ou para alguns, Maymac, o campeão mundial invicto Floyd Mayweather enfrentou Conor McGregor, o duplo campeão simultâneo do UFC. E aí, respondendo ao questionamento do começo aqui da nossa história, né, por que afinal de contas, né, o que o McGregor fez que marcou tanto, que foi tão inédito, né, por que ele marcou época, por que ele tá marcado na história do esporte? O Conor McGregor não fez apenas a Conor McGregorização do duplo campeonato, ele conseguiu esse duplo campeonato de forma absurda, coisa de cinema, ele venceu um cara absoluto, que era o Aldo, em 13 segundos, consecutivamente foi lá e virou duplo campeão simultâneo, e aí o McGregor capitalizou o maior crossover de todos os tempos da história do esporte, em termos de audiência, visibilidade e receita também, óbvio, num combate que, de forma nenhuma, foi a primeira luta de crossover de esportes. Aqui no meu canal mesmo, eu já falei da luta de Anthony Inoki com o Muhammad Ali, porque o Floyd e o Conor abriram a porteira para uma série de outros lutadores que fizeram combates parecidos com esse aqui. Inclusive, eu vou além, essa luta aqui foi a precursora das lutas de boxe de influenciadores do mundo. Foi por causa desse evento maravilhoso aqui que a gente teve anos depois, Jake Paul e Mike Tyson. Vamos trazer um exemplo mais nosso do Brasil? Popó e Whindersson Nunes. A luta de Conor McGregor e Floyd Mayweather vendeu simplesmente 5.300.000 pacotes de pay-per-view. E obviamente o Conor perdeu essa luta porque apesar da gente estar falando aqui de um Floyd Mayweather já velho, fora do auge, que tava ali com 40 anos já, e o Conor tinha 28 aninhos nessa época da luta. Mas querendo ou não, nós estamos falando do Mayweather, que é um dos maiores boxeadores defensivos de todos os tempos, contra golpeador. E por sinal, no futuro do canal eu pretendo fazer alguns vídeos aí sobre boxe também. Mas em agosto de 2017, apesar do Conor ter perdido a luta, ele venceu a guerra. Porque apenas com a promoção dessa luta foram mais de $100 milhões no bolsinho do McGregor. E nesse mesmo ano, o McGregor continuou mostrando ali como que ele estava perdendo a conexão com a realidade, quase que tendo um complexo de Deus ali, quando um amigo e colega de treino dele vence uma luta do Bellator e ele invade o octógono mesmo sem ter credencial pra isso. E após ser convidado a se retirar pelo árbitro, ele simplesmente fica pé da vida e vai lá e empurra o árbitro e simplesmente foi lá e se comportou como se fosse filho de político. Mas, misteriosamente, esse episódio acabou que não teve punição nenhuma, não teve consequência nenhuma pro McGregor, ele seguiu a vida dele normalmente.
E a parte mais dramática da carreira do Conor, sem dúvidas, foi no UFC 229, quando ele enfrentou o seu maior rival de toda a sua carreira, Khabib Nurmagomedov. Alguns meses antes da luta contra Khabib, em 2018, o Conor se juntou mais uma galera e eles perseguiram um ônibus do UFC cheio de lutadores, inclusive o Khabib. Nesse episódio, o Conor, pela terceira vez na carreira, mostrando total descontrole das suas emoções e total desconhecimento dos seus limites. Ele foi lá e tirou um carrinho transportador no ônibus que estava levando a galera, destroçou uma das janelas do ônibus e feriu, inclusive, 2 lutadores do UFC. E logo naquela noite, o Conor teria sido detido e multado em $50 mil no episódio que marcou ali a primeira vez que ele foi preso na vida. Ele ficou preso de fato, uma meia hora, saiu na mesma noite, pagou a própria fiança, vazou dali e posteriormente todas as queixas foram retiradas e o pano foi passado pro McGregor? Foi. Mas independente do esforço do McGregor naquela noite, Khabib Nurmagomedov virou campeão dos leves, vencendo o Al e a quinta, e se tornando o novo campeão peso do leve do UFC. O suposto motivo da ira do Conor naquela noite foi que o Khabib havia se envolvido numa discussão com um amigo do Conor. Eles bateram boca e tal, e o Conor quis defender o amigo dele. E foi uma reação do McGregor completamente proporcional e madura, né? O cara realmente sensato. Finalmente, em outubro de 2018, Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov iriam se enfrentar naquele que foi o maior evento pay-per-view de todos os tempos do UFC, quebrando todos os recordes e vendendo 2.400.000 pacotes pay-per-view. E se vocês acham que na luta contra José Aldo o Conor fez trash talk, com o Khabib ele fez 10 vezes pior. O Conor desrespeitou o Khabib de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Mas aí o nosso amigo daguestanês foi lá e mostrou o que veio e dominou o Conor McGregor em 4 rounds. Dando o sufoco da vida do Conor, que até conseguiu dar umas porradinhas no Khabib nos poucos segundos que ele ficou em pé, mas ele simplesmente dominou o Conor de maneira sufocante. Tão sufocante que foi no 4º round que o Khabib pegou ele no mata-leão e o Conor deu os 3 tapinhas. Mas pra quem achou que a luta tinha acabado no 4º round, foi após a vitória do Khabib, que ele imediatamente tirou o protetor bucal, apontou pra equipe do Conor, e aí ele saltou do octógono e pulou dando uma voadeira já no treinador do Conor. E aí vários atletas do UFC se envolveram na briga, que virou uma briga generalizada mesmo, uma porradaria completa. Isso aqui, inclusive, foi um negócio que jamais havia acontecido e jamais se repetiu na história do UFC. E se eu tivesse que apontar um momento exato no qual Conor McGregor se perdeu, foi exatamente nessa noite de 6 de outubro de 2018. Porque mesmo chegando ao topo do mundo e sendo duplo campeão do UFC, tendo uma família linda e tendo tudo que um homem pode conquistar no mundo, foi nessa noite que o Khabib tomou a alma do Conor. Conor McGregor ficaria 1 ano e 2 meses afastado do UFC depois dessa derrota. E os sinais do início do fim vieram logo depois da derrota pro Khabib. Quando no comecinho de 2019, o Conor jogou o celular de um fã no chão após uma provocação, sendo preso pela 2ª vez na carreira e multado em $11 mil. E foi apenas um mês depois do episódio do celular que o Conor agrediu um idoso em um bar que havia se recusado a tomar o Proper 12, que era o whisky do Conor. Misteriosamente, ele foi apenas multado em €1.000 e não foi preso. O Conor havia construído um império tão gigantesco e tão maior que ele que em 2021, mesmo depois de ter perdido por Khabib, ele foi o atleta mais bem pago do mundo. Em 2021, o Conor recebeu mais que o Cristiano Ronaldo. Apesar disso, foi no período pós-pandemia que o Conor ficou marcado com uma série de manchas no currículo dele. Nas derradeiras 3 últimas lutas da carreira, Conor McGregor enfrentou o cowboy Donald Cerrone, emplacando o seu último nocaute da carreira. E na sequência houve a revanche contra Dustin The Diamond Poirier, onde pela primeira vez o Conor mostrou claramente que o seu auge havia passado. E foi aí que o Dustin, que sofreu o primeiro nocaute da carreira pro Conor, foi lá e devolveu pro Conor o primeiro nocaute da carreira dele. Foi engraçado que nessa segunda luta dos dois, por um segundo a gente viu um Conor McGregor civilizado, bonzinho, sorridente, que foi amiguinho do Dustin, que não fez trash talk na conferência de imprensa. Mas aí, depois do nocautaço do Dustin, eles tiveram uma terceira luta e foi aí que o Conor McGregor do Antigo Testamento voltou. Infelizmente, a trilogia de Dustin e Conor terminou de um jeito quase que trágico, quando o McGregor teve uma lesão quase que idêntica ao do Anderson Silva quando ele quebrou a perna, e essa foi a última vez que a gente viu o McGregor no octógono. Então, pra resumir, a era Conor McGregor foi marcada por um cara que entregou 4 dos 6 maiores pay-per-views do UFC, que foi o primeiro duplo campeão simultâneo do UFC. Então, pra ficar claro, ele foi o terceiro duplo campeão, mas ele foi o primeiro simultâneo. O Conor teve o nocaute mais rápido em disputas por cinturão do UFC, com 13 segundos contra José Aldo, e ele teve uma taxa de letalidade por nocaute de mais de 86%, sendo que 19 das suas 22 vitórias
foram por nocaute. E eu adoraria terminar a história por aqui, falar que o Conor e a Dee Devlin e a família deles viveram felizes para sempre, foi tudo lindo, mas o lado B da era Conor McGregor foi marcado por polêmica atrás de polêmica, quando no começo de 2021 o McGregor já tem que responder por um processo de lesão corporal que supostamente teria acontecido em Dublin no ano de 2018. Do ano de 2021 em diante, a gente se acostumou a ver o McGregor não no octógono, mas nos tribunais, respondendo por uma série de questões legais envolvendo lesão corporal, assédio, agressões, e um deles em especial que havia acontecido em Dublin, supostamente em 2018, se arrastou por anos até ter sua conclusão definitiva. Em outubro de 2021, apenas 3 meses depois da lesão com Dustin Poirier, o Conor quebrou o nariz de um DJ na Itália, e 5 meses depois disso ele foi preso por direção perigosa e teve a sua carteira de motorista suspendida por 2 anos e sendo multado em 5 mil euros. Até essa altura do campeonato, pro McGregor ser preso por direção perigosa, o que ele tinha de infração no Detran não estava escrito não. Logo mais em junho de 2023, o Conor agrediu o mascote do Miami Heat nas finais da NBA, e 2 dias depois o Conor foi processado por um caso de assédio na noite das finais. Entretanto, o estado da Flórida misteriosamente abandonou o caso em outubro de 2023. Então aqui oficialmente ele não pagou multa nenhuma, nem foi preso. A especulação é que ele fez um pix em off aqui e seguiu a vida dele. Em junho de 2024, o Conor retornaria ao UFC na Semana Internacional da Luta contra Michael Chandler. Eles dois que protagonizaram uma edição do TUF foram técnicos das suas equipes, edição na qual a equipe do Chandler ganhou por 7-1 da equipe do Conor, o que não choca ninguém, né, porque o Conor McGregor é o maior fã dele mesmo. Entretanto, mesmo ninguém esperando absolutamente nada dessa lutinha dos dois aqui, poucos dias antes da luta, o McGregor abandonou o barco e falou que quebrou o dedo mindinho do pé. Ele que passou a carreira inteira falando que não corria de luta nenhuma, que correr de luta is for pussies, que defendia que se o cara tiver com machucadinho tem que lutar machucado mesmo, terminou a carreira dele fugindo de uma luta por causa de um dedinho do pé quebrado. E eu não tô aqui de forma nenhuma falando que ninguém tem que lutar machucado não, nem que ele tava errado. Eu já quebrei 2 dedos do pé, eu sei a dor que é quebrar um dedo do pé, ainda mais tendo que chutar. Mas vamos combinar que é no mínimo engraçado o cara levantar essa bandeira a carreira inteira e terminar essa mesma carreira pulando fora de uma luta pouquíssimos dias antes por causa do dedo mindinho do pé. No frigir dos ovos foi melhor pro fã de UFC eles não terem lutado, porque a gente teve o nosso Alex Poatan passando o carro no Jiri Prochazka pela segunda vez e foi lindo esse evento. Foi apenas no ano de 2004 que no processo civil Nikita Hand, que alegou ter sido espancada e violada pelo Conor lá em 2018, foi pros tribunais, entrou num ringue meio diferente com o Conor McGregor e no dia 22 de novembro ela venceu, entregando pro McGregor a derrota mais amarga de toda a carreira dele, e o júri deliberou que McGregor era culpado no caso de estupro, e foi definido pelo juiz que Conor McGregor pagaria 250 mil euros a Nikita Hand por danos morais e mais 1,5 milhão de euros por custos legais. E uma informação que não foi dada ao júri na época do processo foi que 5 meses antes, o apartamento de Nikita havia sido invadido e o companheiro dela havia sido apunhalado nas costas, numa invasão por atacantes mascarados. E mesmo sem ter essa informação, o júri considerou o McGregor culpado. Isso aqui foi tão péssimo pro McGregor que todos os fornecedores de álcool que tinham parceria com as marcas de bebida dele anunciaram que iam cessar as vendas do whisky e da cerveja dele. O saldo total dessa brincadeira então foi um total de 3 prisões, uma delas em abril de 2018, a segunda em março de 2019 e a terceira em março de 2022, uma condenação por estupro, sem falar nas dúzias de acusações que desapareceram misteriosamente por direção perigosa e agressão. E aí é foda porque é aquela coisa, né? Você quer uma ida ao tribunal ou um pix misterioso? Aí o cara fazia o pix misterioso e sumia a acusação. Mais recentemente, em março de 2025, o Conor se lançou a candidato a presidente da Irlanda. Isso aqui nem é meme. Rolou real. McGregor foi na Casa Branca, tirou foto com Trump, posou de político. Mesmo após a recente condenação em caso de violência sexual 4 meses antes, o cara se lançou a presidente do país. Obviamente, o Conor falhou em conseguir o apoio das autoridades locais irlandesas para a candidatura dele, e aí ele foi lá e apelou para uma petição de candidatura com os seus 46 milhões de seguidores no Instagram. Antes de gravar esse vídeo, eu fui lá ver a petição dele, que tá no link da bio dele, inclusive, e tinha apenas 16 mil assinaturas. Se tu fizer as contas aí, 16 mil é 0,034% de 46 milhões. E foi nessa trajetória cheia de altos e baixos, aos trancos e barrancos, nessa tempestade perfeita, que nasceu a lenda de Conor McGregor, que inspirou milhões de pessoas e lutadores e futuros campeões do UFC do mundo todo, que foi pioneiro num monte de coisa, que deu uma aula de marketing pro mundo, que ensinou todo mundo a jogar o jogo da atenção, que deu um show de artes marciais no octógono, que fez o impensável contra campeões mundiais, que se imortalizou e levou o UFC pro mundo e transformou o MMA num dos 5 esportes mais assistidos do planeta. Conor McGregor não teve reinado, não defendeu o cinturão, abandonou os 2 castelos que construiu e deixou as traças do castelo
belo que era a família dele. E ainda há quem acredite que o McGregor vai conseguir achar o caminho dele de volta do buraco que ele mesmo cavou e voltar a lutar no UFC. Há quem diga que o McGregor é uma espécie de coringa mercenário do UFC, que é doido por dinheiro, mas ao mesmo tempo só quer ver o mundo pegar fogo. E você, acha que ele volta? Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it. Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it. Se a história do Conor valeu a pena o seu tempo, por favor, lembre de se inscrever aqui no canal e clicar no botãozinho hypar para esse vídeo chegar no máximo de pessoas possível. E eu te vejo do outro lado pro próximo conteúdo. Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it.